Capítulo 11, Região Sudeste. A região Sudeste tem como características gerais concentrar aí um pouco mais de 40% de toda a população brasileira, grande parte concentrada na região de São Paulo. É um grande polo econômico, com uma grande variedade de produtos comerciais. Tem a sua ocupação desde o período colonial, lá desde 1530 aproximadamente, e inicialmente se deu a partir da extração mineral. Com isso, houve um aumento do povoamento, da quantidade de pessoas que ali estavam, e posteriormente, ao longo dos anos, também um aumento dos investimentos. Depois da extração mineral, nós temos o processo agrícola, e aqui nós podemos lembrar da cana-de-açúcar, posteriormente o café e, por fim, o processo de industrialização que se dará ali já no século XX. Os aspectos físicos da região, caracterizado por mares e morros, e também por serras escarpadas, que são essas áreas essas montanhas onduladas, digamos assim. As áreas litorâneas são compostas por imagens que é o Pão de Açúcar, né? Aquelas grandes rochas voltadas ali para o mar, para as regiões de água, e também as baías. A gente lembra de Pão de Açúcar, é aquela grande pedra que nós vemos quando falamos, por exemplo, do Rio de Janeiro. O clima é tropical, mas tem ali uma interferência da massa polar. E o que é a massa polar? É aquele vento frio que vem do Polo Norte, né? A gente imaginando ali o globo. Então, com isso, existe uma grande amplitude térmica na região. O que é uma amplitude térmica? É uma diferença de temperatura. Então, se nós temos um dia que estamos a 30 graus e no dia seguinte estamos a 15, existe uma amplitude ali de 15 graus. A vegetação é caracterizada pela Mata Atlântica, pelo Cerrado, a Caatinga, a Mata dos Pinhais, mangues e restingas. Como é uma região muito rica em vegetação, então é normal que se tenha essa variação, também pelo tipo de clima que tem na região. O desenvolvimento econômico se dará inicialmente lá pela capitania de São Vicente, a gente lembrando das capitanias hereditárias. A primeira forma o primeiro modelo econômico se dá a partir da extração do pau-brasil, quando os portugueses chegam, porém, depois, com o tempo, vai existir ali um desenvolvimento das atividades agrícolas. Quando sai ali das regiões litorâneas e vai para dentro do continente, também tem o desenvolvimento da pecuária, da domesticação dos animais. Já no século XVIII, nós temos o ciclo do ouro, principalmente na região das Minas Gerais, e a produção cafeeira, próximo ali do século XIX, na região inicialmente de São Paulo e depois pegando um pouquinho tanto do Rio de Janeiro quanto de Minas Gerais. Todo esse processo econômico favoreceu o aumento da infraestrutura, o desenvolvimento de estradas e também dentro desse processo de todo o maquinário e de todos os outros as outras estruturas para facilitar o transporte de toda essa mercadoria, que fosse o pau-brasil, a cana-de-açúcar, os animais, o ouro e o café.
Só que quando tudo isso termina ou diminui e existe essa infraestrutura, a partir dali se dá, no início do século XX, o desenvolvimento industrial um pouco mais acelerado da região sudeste, principalmente imaginando a região de São Paulo. É uma região tão rica financeiramente que concentra metade do PIB brasileiro. 50% do PIB brasileiro se dá na região sudeste. Concentra-se atividades agropecuárias. Também 90% da safra de todo o café do país é produzida nessa região, assim como 79% da produção de laranjas. É uma região onde se concentra pequenas e médias propriedades, diferente, por exemplo, da região centro-oeste, que é de médias a grandes propriedades. É uma região com muitos recursos minerais, principalmente na região de Minas Gerais, onde tem uma grande produção, principalmente de ferro, de minérios, e concentra também 40% das empresas mineradoras do país, principalmente porque, se imaginarmos Minas Gerais, nós temos o quadrilátero ferrífero, onde tem essa grande concentração de recursos minerais. E também produz 80% de todo o petróleo e gás natural da região. Essa produção mais concentrada na região do Rio de Janeiro. Tem um parque industrial muito forte, onde 30% de todo o PIB concentra-se na região de São Paulo, e é uma região onde tem os setores automotivo, petrolífero, químico, naval, entre outros, ou seja, concentra uma grande variedade de empresas. Também tem como característica os tecnopolos, que são as fábricas construídas e instaladas em pontos estratégicos, principalmente próximos a universidades e centros de pesquisa. Por quê? Ao fazer isso, pega os profissionais que estão já nessas, tanto nas universidades quanto nos centros de pesquisa. É uma região que conta com modernas rodovias, terrenos acessíveis, uma mão de obra mais qualificada e um mercado de consumo em expansão. Ou seja, é um local onde se vende muito e se compra muito, além de fácil acesso para obter tanto a matéria-prima quanto a energia elétrica. Falando sobre os aspectos demográficos, concentra um pouco mais de 41% de toda a população nacional, tem um desenvolvimento da atividade industrial e também a expansão da infraestrutura urbana e serviços. Por que isso é importante? Porque isso é um facilitador para o movimento migratório. É comum na região sudeste nós termos pessoas que vieram de diversas partes do país e, a depender do ponto onde nós estamos, algumas que vêm até de outro país. Tem os índices econômicos mais favoráveis e também as concentrações urbanas, as maiores concentrações urbanas do país, conforme vocês podem ver no mapa do ano 2000 ao lado. Teve um crescimento muito rápido e desordenado, o que contribuiu para, em momentos específicos, enchentes, poluição atmosférica, o descarte inadequado do lixo e também uma ocupação inadequada em áreas de morro. O grande problema disso é que, quando se tem uma chuva ou um desabamento, acaba sendo um pouco mais difícil de socorrer essas pessoas. Galerinha, é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida ou questionamento, coloquem nos comentários, tá bem? Deus abençoe.